Mafalda, bem-vinda, é um grande prazer receber-te. Deixem-me contar rapidamente, nós vamos investir o nosso tempo a conversar com a Mafalda. Como vocês podem ver à vossa frente há uns papelinhos, esses papelinhos servem para vocês poderem colocar as vossas perguntas e a determinada altura alguém vai passar e recolher as perguntas que vocês tiverem e nós vamos colocar essas perguntas também à Mafalda. Não podemos garantir que todas as perguntas são respondidas, porque podem ser algumas, mas pelo menos gostamos de dar a oportunidade àqueles que estão a assistir também ter uma intervenção. Eu e a Mafalda, apesar de nos termos acabado de conhecer fisicamente agora, pela primeira vez, a verdade é que já nos conhecemos há mais de 10 anos nos blogs. Estivemos a fazer contas, mas provavelmente há 12, 13 anos. Aliás, tu estavas a lembrar que eras uma estudante universitária na altura? E então trocámos alguns e-mails porque nessa altura a Mafalda já tinha um blog também, eu também tinha um, e então houve uma entrevista feita à distância. De lá para cá muita coisa mudou na Mafalda, também é acerca disso que vamos conversar na vida dela. Eu acredito que, sobretudo há uns meses para cá, tu tenhas tornado uma pessoa muito conhecida, sobretudo também à custa da entrevista que provavelmente uma boa parte de nós viu na SIC, ao programa Alta Definição com o Daniel Oliveira, e pelo que me apercebo tem sido uma revista muito repetida, não é? Nos outros canais associados à SIC também, e de repente as pessoas, muitas, estão a conhecer a história da Mafalda pela primeira vez. Eu não quero falar mais, é verdade que vos quero dizer que esta ideia da Mafalda vir cá já era antiga e que finalmente acontece agora no ano 2016 e ainda por cima, como calhou numa altura onde mais pessoas conhecem a Mafalda, nós sentimos muito privilegiados. Por isso, sente-me mesmo bem-vindo. É um privilégio para nós estarmos-te a receber nesta manhã. Obrigado. Vou agora deixar para as profissionais, as pessoas que sabem aquilo que estão a fazer, para a Adelaide, e nós vamos conversando. Eu também vou dizendo umas coisas, mas pronto, mas a Adelaide vai dar seriedade e dignidade a este encontro. Deixa-me só dizer bom dia, antes de... Vais-te embora ou vais ficar aqui? Vou ficar. Obrigada pelo convite. É de facto um prazer estar aqui. É já um desejo... É um desejo meu antigo, é que tinha que pagar para estar aqui. Porque há muito tempo que conheço o teu trabalho, o teu ministério, o teu projeto, desde dos fins de semana cheios na Lapa. O Tiago é muito modesto. Ele falou que nós nos conhecemos porque eu tinha um blog e nós trocámos uns e-mails. Acima de tudo, queria só deixar este lado. Eu era de facto uma estudante universitária, tinha entrado na Escola Superior de Comunicação Social há algum tempo. Não vou dizer quantos anos, foram há mais de 10 anos, ok? Ficamos assim. E o que acontece é que naquela altura os blogs estavam a ter uma ascensão grande e eu fiz um trabalho para a faculdade sobre os blogs mais conhecidos e mais lidos. E o teu foi um dos blogs escolhidos para entrar nesse trabalho. O engraçado disto, e acho que também pode ser um bom mote para conversarmos, também como é que as coisas acontecem, o plano de Deus na nossa vida, porque é que eu estou cá hoje e eu não estive cá há uns anos. Mas acima de tudo eu olho para isto como... eu fiz a entrevista ao Tiago, conhecia a escrita dele, naquela altura quando o blog estava de facto a dar já muitas cartas, e meses depois é que me converti. O que é muito engraçado, porque naquela altura, para mim, aquilo que o Tiago era ou aquilo que ele fazia era assim, ainda um bocado estranho. E foi muito giro perceber que as voltas que a vida dá, como é que as coisas aconteceram e, portanto, hoje acredito que de facto havia propósito para estar cá hoje. Eu não gosto de olhar para isto como agora estou muito conhecida, ou, aliás, nunca assim que teve tanta promoção, né? E o Daniel Oliveira e a própria Alta Definição. Acho que não é um programa, ainda que seja uma honra ter participado no Alta Definição e fazer aquela entrevista, não é um programa que faz de facto uma pessoa. Isto é um caminho lento. Mas acima de tudo acho que olhar para isto é um reconhecimento, sem dúvida, e é as pessoas poderem olhar para mim e conhecer um bocadinho mais da Mafalda do que só aquela menina que anda de cadeira de rodas. Acho que é isso. Obrigada. Então, se calhar, pegando mesmo nisso que tu acabaste de nos contar, em relação a teres entrevistado o Tiago e depois teres-te convertido uns meses depois, e nesse aspecto temos qualquer coisa em comum, porque eu também o entrevistei, ainda não fazia parte da igreja, nem pensava em juntar-me a esta igreja, e depois foi o que aconteceu uns meses mais tarde. Mas pensando nisso, e porque ontem nós estivemos a falar sobre os evangélicos como uma espécie um pouco esquisita, se calhar era engraçado saber aqui da perspectiva da Mafalda, que ainda é crente, ainda há menos tempo do que eu,
Como é que tu vias os evangélicos? Lembras-te desta espécie estranhíssima? Não via. Estás a ver que está aprovado? Era uma espécie, não era em vias de extinção, era totalmente desconhecida para mim. Pronto, ok. Vou fazer uma introdução. Eu tenho este lado péssimo também da comunicação. Uma espécie de jornalista a ser entrevistada por outra a sério. Vocês tenham paciência connosco. Por duas espécies de jornalistas. Para além disso, há quanto tempo é que não me entrevistas? Mas eram as pessoas também. Desde 2008 estás a ver. Basicamente eu vi esta igreja hoje para fazer contas e percebi que estou a envelhecer. É só isso. Eu não via. Eu tive uma formação toda a minha vida até aos 17, 18 católica. Toda a minha família é católica. Eu fiz tudo o que havia para fazer na igreja católica. Até chegar àquela altura em que me convidaram para dar catequese. Ou seja, supostamente servir na igreja, na Eucaristia, não é? Eu não dava muito jeito de ser acólita, porque as igrejas deste país não estão adaptadas para cadeiras de rodas, o que eu agradeço naquela altura, porque se calhar ainda hoje lá estava. E o que acontece foi que pronto, trataram logo da situação, porque já não havia mais nada para fazer, já tinha feito a primeira comunhão, a profissão de fé. Eu ia à missa todos os domingos. Portanto, isto para mim não é da minha relação com Deus ou a igreja, o sentido da fé não foi nada que nasceu só naquela altura. Hoje olho para tudo e acredito que o meu passado e o meu histórico teve um grande peso também para a minha decisão. Claro. Mais do que para a minha decisão, para a consistência dela hoje. E para não ter sido um rasgo de adolescente rebelde. Porque podia ter sido, de facto. Olhando para trás, o que aconteceu foi que, portanto, eu fiz tudo o que tinha a fazer e quando me foi proposta o dar catequese, a minha mãe era catequista, foi catequista durante muitos anos, e eu fui para casa a pensar, e não tenho jeito nenhum para lidar com crianças e ser professora, isso é outra coisa. Mas já não indo por aí, eu percebi que, eu vou dizer uma coisa muito forte, mas aquilo que eu acreditava ou aquilo que eu praticava, quando nós fazemos as coisas com um ato individual, a nossa hipocrisia pesa menos. Quando te dizem que tu tens que passar uma mensagem e educar crianças, a tua hipocrisia pesa tudo. E eu percebi que eu não podia passar uma mensagem, eu não podia ensinar, principalmente dogmas, quando metade daquilo não fazia sentido para mim. O essencial estava lá, obviamente, mas eu tinha discussões incríveis com os catequistas e os padres e aquelas coisas todas. Só que as pessoas eram condescendentes comigo porque eu era deficiente. Então, pronto, eu podia dizer o que me apetecia, estava sempre tudo bem. E eu percebi que não ia usar dessa condescendência para sempre e que era mais hipócrita se continuasse a fazer aquilo. Então, cheguei a casa, portanto, disse que não ia. Na altura não fui 100% sincera, disse que não tinha jeito nenhum para as crianças. E depois fiz aquele comunicado que os adolescentes fazem aos 17, 18 anos, que é: não vou mais à missa. A minha mãe e o meu pai até não reagiram a nada de especial, o que espalha, não os meus pais em si, porque eu sei as razões deles, mas o que é a cultura portuguesa. Nós aceitamos facilmente os católicos não praticantes, não é? Somos todos, ou metade. Então, aquilo para eles não foi um peso, de facto. Foi, está bem, pronto, desde que vais no Natal e na Páscoa e nessas coisas. Nós percebemos, tu andas muito cansado e agora é faculdade e é muita coisa, acordar ao domingo. Muito bem, a missa era cedo, às 9 da manhã, e portanto, sim, a situação foi tranquila. O que acontece é que, passados alguns meses, não durou muito o meu estado de apatia ou de vado vazio, e eu entrei para a faculdade, conheci algumas pessoas e percebi que havia vida para além do catolicismo. Portanto, para mim não havia sequer noção nenhuma, nem a internet também era uma coisa, foi mesmo há muitos anos, que não chegava facilmente. E, portanto, as coisas foram avançando
E eu comecei devagarinho a ter algum contacto com alguns evangélicos, que hoje são meus amigos, mas contactos assim muito superficiais. Há um que eu gostava de destacar, ele está ali, encostadinho ao fundo, é o João Silva, que tem uma história com ele incrível. Nós não nos conhecíamos, mas eu ia beber café com os meus amigos a uma pizzaria, pastelaria, ou o que era, lá em Alverca, onde nós vivíamos, e um dia estou no café e estou a ouvir um baterista ensaiar na garagem. E eu já me dava com muitos músicos, eu própria estudei piano 9 anos, e portanto aquilo, eu não sou nenhuma expert, mas aquilo estava a soar bem. E eu dizia, pá, quem é que está a tocar? Aquela coisa louca, é um gajo, né? Aquela coisa. Pá, toca muito bem, que cena, não sei o quê. Mas toca em alguma banda, não sei o quê. E estou portanto, eu nunca vi o Joel durante muito tempo, só o ouvia na garagem. E os meus amigos, o pessoal que conhecia ali da zona, do bairro, estamos todos no café e disse, eu nem queiras saber, pá, ele toca mesmo muito bem, é uma pena, pá, porque o gajo pertence lá a uma igreja muito estranha. Pá, e só o deixam tocar na igreja. E eu, pá, a sério? Espera aí, bateria na igreja? Não é? Aquela coisa do... Então é muito giro ver as voltas e os... Então, para mim não havia sequer ideia nenhuma do que era a classe dos evangélicos. Mais tarde, claro, conheci o Joel e quando ele me diz onde é que morava, eu, és tu, eras aquele que eu ouvi durante não sei quanto tempo. Pronto, e hoje está provado que o Joel não toca só na igreja, de facto. Vai a mais alguns sítios, não toca só na igreja. Sim, mas não tinha mesmo uma ideia. A situação toda e aquela conversa, portanto, eu fui conhecendo algumas pessoas que estavam em igrejas diferentes, denominações diferentes, porque isto, a classe dos evangélicos, é uma coisa muito abrangente, não é? Isto é uma confusão, começamos a entrar nisto e podemos escolher, não é? É a escolha, é o mercado diversificado. É um menu, é todo um menu. Mas eu tenho este meu lado jornalístico. Até isto fazia sentido para mim, demorou. Eu fui muito perspicaz, eu lia muito, eu vi muita coisa e eu fazia uma coisa que era... portanto, não podia chegar a casa e dizer à minha mãe e ao meu pai, pronto, que agora era de outra religião. Então, mas porque eu também não era. Eu primeiro percebi, eu tinha que perceber o que é que era isto. Então o que é que eu fazia? Trabalho de campo, reparagem, já ouviste lá, não é? Uhum. Que era o quê? Todas as semanas, ou melhor, tinha aulas de segunda a sexta e todos os fins de semana eu tinha trabalhos de grupo em casa de colegas meus. Então os trabalhos de grupo eram o quê? Eu tinha que ir dormir lá para ir ao domingo à igreja deles. Fui a tudo. E quando eu digo tudo... Fizeste um périplo? Fiz. Uau. Eu não posso dizer que sou aquela que... Eu estou há 10 anos não em Lourdes, agora estamos em Lisboa, no Centro Cristão da cidade. É a minha igreja, sempre foi, porque foi aquela que eu cheguei e disse é aqui, e é lá que eu continuo 10 anos depois. Mas até dizer é aqui, fiz uma viagem grande e vi de tudo, e não me assustei. Sobreviveste? Sim, olha. Uau. Vês? E um dia cheguei a casa, e aí sim, não sei como é que sobrevivi, quando disse aos meus pais... Eu acho que eles preferiam que eu continuasse a dizer que era católica, não praticante. Claro. E isto é aquilo que eu muitas vezes ressalvo. E é complicado, mas é verdade. E, portanto, se me perguntares, já estou a dizer as perguntas que me podes fazer. É à vontade. À vontadinha. Qual é que foi a maior dificuldade ou a maior guerra? Sim. Que eu tive com a minha família? Não foi sair à noite, não foi fazer loucuras de adolescente, não foi meter-me na droga, nem fumar, nem fazer aquelas coisas todas que os adolescentes só para curtir gostam de experimentar. Uhum. Foi porque eu ia à igreja ao domingo e não era a igreja católica. Portanto, era aquela que punha a família toda à minha espera ao domingo para almoçar e eu chegava sempre com amigos e com a minha rede que me ia depositar depois. E então, imagina, a família toda, eu não podia esperar 5 minutos para almoçar. Eu chegava, então, já vens lá da tua igreja? Eu acho que é muito interessante olhar para isto e perceber que
há muita gente, e se calhar a maioria destas pessoas nasceu nos bancos de igreja. Adoro esta frase. É uma coisa que me irritava profundamente quando me diziam, pois eu nasci nos bancos de igreja. Eu, mas que é no banco mesmo? Foi? Então, sabes que é para me sentir super diminuída. Sim. E houve muito tempo que eu lembro-me que chorava e que estava muito, muito triste e dizia, eu nunca vou ter amigos cristãos, isto é tão difícil. Ou coisas, porquê que eu não nasci num lar evangélico? Sim, eu dizia coisas como, porquê que os meus pais não são pastores? E os filhos de pastores estão a pensar, se tu fosses, ia dizer, não. Então, é muito interessante olhar para isto. E eu hoje estou com 33 anos e perceber a forma também como isto para mim é central na minha vida. Perceber que não tinha noção nenhuma. Continuo a achar, não vou dizer quantos anos depois, mais de 10 anos depois, que as pessoas continuam a não ter ideia do que é ser evangélico, pelo menos em Portugal. Uhum. E achas que isso tem remédio? Tem com pessoas como nós, que têm uma responsabilidade incrível, porque têm uma profissão que nos faz estar mais expostos, e isso às vezes é perigoso, porque eu não digo que a fé cega-nos, mas às vezes a paixão, a emoção, o vivermos as coisas, porque nós morremos para isto, não é? Morremos por isto. E, portanto, ter um microfone na mão, ter um sinal aberto de televisão, pode fazer milagres, mas também pode partir isto tudo e destruir tudo. E é isso que eu tenho pensado. Eu respeito muito as rodadas que dei até hoje, porque sei que se eu dissesse determinado tipo de frases, em determinado tipo de contextos, quando me dão a palavra, pronto, as pessoas já olham para mim com ar esquisito. Não é? Ou melhor, ela é esquisita. Se eu dissesse mesmo aquilo que eu sinto e que eu estou a pensar com a linguagem que nós conhecemos, então sou um ET total. Portanto, há que nos adaptarmos. Não é uma coisa que sempre me fez muita confusão, e quando ouvíamos a frase bíblica, não te envergonhes do Evangelho, era uma coisa que me pesava, porque isso não... Nós temos que perceber o peso das palavras da língua portuguesa, o que é que isso quer dizer, como é que isso pode ser verbalizado. E sempre que eu era chamada a falar e que as coisas avançavam nesse ponto, já vamos, de certeza, falar ao que é que eu estou a fazer atualmente, eu não sei como é que eu vim aqui parar. É verdade. O que eu sei é que estou cá. E o que eu sei é que, às vezes perguntam, mas tu achas que as pessoas em Portugal sabem que tu és evangélica? Eu não me escondo. As pessoas é que não fazem perguntas, fazem juízos de valor antes de perguntar. Então, para elas, falar de Deus, falar de Jesus, ter fé, e pôr isto numa questão assumida, para elas é... automaticamente, ela é católica. Eu tenho uma amiga minha, nossa, jornalista, que dizia muitas vezes, eu acho que tens de trabalhar assim. Os católicos têm que achar que tu és católica e os evangélicos têm que se identificar imediatamente contigo e saber. Ela é... Eu não faço nada premeditado para que isso aconteça. Faço sim, quando sou chamada em contextos católicos, o que é uma coisa que eu não sei o que é que se passa, que ultimamente é Sim? incrível. Sim, toda a hora. Eu não digo que sim nunca. Aliás, eu não digo que não, eu digo que sim. Mas não digo nunca que sim, sem eles saberem quem é a pessoa que vai lá. E aí, desbronco-me tudo. E depois no final pergunto, ainda me querem? E querem? E querem. E brincando com isto, a sério, vocês devem estar todos chocados comigo, mas tenho outro amigo meu que me diz, pá, se calhar faz parte da tua missão de converter os católicos. Não sei se isso vai acontecer, mas é engraçado como é aqui que eu percebo que as pessoas não têm noção do que é, ou és católico ou não és, e aí és uma cena esotérica, ou também és católico e esotérico, que é o normal, és tudo ao mesmo tempo, ou então és muçulmano, pronto, isso aí já é outra área, ou então és católico não praticante.
Portanto, esta invisibilidade, que eu acho que tem remédio, com pessoas como tu, com pessoas como o Tiago, como eu. Por isso é que é importante todos os dias sabermos que, mais do que falar disto, é ser isto. Sem dúvida. Mafalda, uma das coisas que me impressionou quando estava a assistir à entrevista foi a tua falta, e isto é um elogio que eu vou fazer, a tua falta de sentimentalismo. Não é de sentimentos, de sentimentalismo. A maneira como tu eras capaz de dizer as coisas como elas são e não como fica bem ou aceitável até num programa, daquilo que se espera num programa como, por exemplo, Alta Definição. E isso foi das coisas que mais me impressionou, até porque nunca te tinha ouvido conversar tanto tempo. Agora tenho a expectativa de poder ouvir mais, mas isso foi uma das coisas que me impressionou. Como tu achas que as pessoas ficam surpreendidas pela maneira tão séria com que tu não fantasias a realidade e que papel é que Jesus tem para ti na tua vida para conseguires ser séria e não sei, de alguma maneira explicar que ter fé não é ver a realidade como ela não é? A pergunta é, porquê é que tu não choraste? Bem, vocês Era um têm bocadinho, noção? mas não só. Ok, assim em 2 minutos vocês fizeram para aí 4 perguntas, todos os dois juntos. Tudo bem, vamos lá, eu vou puxar o meu lado objetivo e sucinto. Vá. Então, vou começar pela Adelaide. E pegando também no que o Tiago disse. Eu sou o mesmo cocó. Eu choro com a vida de Pi e coisas assim. Filmes, pronto, coisas assim, música, não, completamente. Agora, eu acho que fui aprendendo, porque isto aprende-se, isto educa-se, autoeduca-se, assim como nos automotivamos, também nos autoeducamos, é que as convicções têm que estar acima dos sentimentos. E isto não faz com que sejamos frios, sérios, sisudos, duros ou tenhamos uma pedra no lugar do coração. As emoções fazem parte, não têm que nos dominar, porque vão e vêm, não é? Pronto, então, olhando para isto, emoções, sentimentos, tudo, eu acho que as pessoas não olham, não digo que elas não têm expectativas. Se elas ficaram surpreendidas, ficaram. Se a loucura dos comentários, das partilhas, do share da audiência, de tudo daquele programa foi de facto muito grande. Nunca me tinhas ouvido falar tanto tempo, as pessoas também não. Agora imagina, aquilo foi editado. Não te vou dizer quanto tempo é que eu falei. Mas pronto. Aliás, eu adorava que na vida me editassem. Sempre. Porque vocês eram mais felizes, eu também. Mas o que aconteceu foi que eu acho que as pessoas, e isto eu não me estou a denegrir a mim, mas a ideia, eu não estou a falar para ninguém em especial, é a sociedade. Não tem expectativas de uma pessoa com deficiência. Não há expectativas. Portanto, frases como ela é tão pequenina e fala tanto, ou fala tão bem. Será que foi à escola? É o básico. Sim. Não esperamos mais de alguém. Não esperamos até que eu pense. Portanto, balbucio umas coisas. Isto é o normal. Eu não te vou contar as histórias que não saímos daqui. Vamos focar. Mas isto é o que é normal. Portanto, as pessoas não têm expectativas. Então, quando tu não tens expectativas, ou elas estão, não é a 0, é a -3, tu levas com, sei lá, um embate, não é? Um iceberg, porque daquela entrevista surpreendeu toda a gente pela forma como tudo aconteceu. Atrás das câmaras tivemos que fazer cortar 2 vezes, porque eu não chorei, mas pus o Daniel quase a chorar. E achámos que a Mafalda não pode estragar aquilo que as pessoas têm, a ideia do alta definição. Alta definição é para os convidados chorarem. Portanto, para de ser improvável Mafalda Ribeiro e faz isto como deve ser. Porquê é que eu não chorei? Porque eu acho que às vezes as pessoas vão para aquele programa. A sério, Daniel, quando vir estas imagens vai adorar, porque estamos a dar uma promoção gigante. Quem nunca viu vai ver já sábado, não sei quem é os convidados.
aquilo é uma espécie de consulta com o psicólogo. E quando tu vais a um psicólogo, seja por que forma for, não estou contra a psicologia, a questão é, tu tens alguma coisa a tratar. E tu emocionarmos-nos a falarmos, não é dos outros, não falo de mim, e da minha história, naquele sentido de chorar mesmo, e de falar disto que sou eu, para mim, significa que eu não estou resolvida com a minha identidade. Pior, muita gente não sabe qual é a sua identidade em Deus. E quando isso, felizmente, eu acredito que está tratado, faz com que eu haja de forma natural. Eu não estava a ser fria. Aliás, a brincadeira é, podem preparar uma que lá para se rir. Def que é def, não chora. A fazer o alta definição, chora a ver. Porque eles, como não conseguiram pôr-me a chorar, prepararam-me uma surpresa. Foi a dias antes, o programa foi para o ar dias antes de eu fazer 33 anos e, portanto, o Daniel resolveu oferecer-me a possibilidade de ver o programa na íntegra, num auditório, quando nunca aconteceu em 7 anos de emissão, um convidado poder ver o programa todo, antes de já editado, com as músicas, com tudo. E quando tinha a Sofia Cerveira, gravidíssima, para me fazer uma entrevista e acompanhar o visionamento, eu sozinha no auditório, com um ecrã gigante, e, portanto, ia ver a minha entrevista, e eu chego à maquilhagem, porque a seguir a Sofia ia-me entrevistar, um bocadinho para o especial, que dava logo a seguir, e eu chego à maquilhagem e a maquilhadora está a rir-se para mim. Se calhar é melhor metermos rímel à prova d'água. E eu, desculpe, para quê? Não sei, se calhar a Mafalda agora vai chorar um bocadinho. E eu, ok, vocês que estão a fazer isto, de propósito, querem a sensacionalismo, não é? Olhem, eu chorei muito a ver o programa. E chorei mais porque estava cheia de medo que a Sofia tivesse a criança ali ao meu lado. Porque ela não parava, ela chorou tanto que vocês não têm noção. E eu acho que é isto, quando somos confrontados, achavam que isto ia ser uma conversa séria, esqueçam. Este ano não veio o Ricardo Araújo Pereira, vim eu. Sou só um bocadinho mais pequena, mas também sou do Benfica, portanto, estamos muito perto. Não, ou seja, então a Sofia e a equipa toda e o que aconteceu, porque é que eu chorei a ver? Porque ver, ouvir a minha história, perceber tudo, fez-me pensar, fogo, Deus é mesmo de caraças. A fidelidade de Deus na minha vida é uma coisa que, se algum dia eu tiver com alguma dúvida ou receio, meto alta definição. Portanto, percebi porque é que tinha que ver o programa. Agora, olhar para isto mesmo, como o que é, como perceber que faço parte de um plano que é em tudo maior do que eu, e como tudo aconteceu, ou seja, eu costumo dizer nas minhas palestras que Deus, no dia que me planeou, foi um Picasso e estava com uma criatividade incrível quando desenhou a coisa e fez o desenho de toda a minha anatomia. Pronto. Ele foi mesmo um Picasso. E a criatividade dele foi tão grande a mandar-me para cá, nesta embalagem, que para mim isto é muito importante, não é? Mas depois pensar que ele não se ficou só por aquilo. A criatividade dele mantém-se, os detalhes, a forma como ele liga as pessoas que chegam à minha vida, a forma como ele me dirige neste processo e a forma como ele resolveu que eu tinha que ser um bocadinho a boca disto no meio desta sociedade. Há alturas, eu não vou dizer que tenho medo disto, é um assustadoramente bom, mas é uma responsabilidade e é um respeito incrível. Primeiro, aquela coisa, sabes, do temor a Deus, mas uma cena mesmo uma séria, porque eu percebo que isto não é por acaso e, portanto, o respeito aumenta. Respondi.
Respondeste. Muito bem. Olha, já sugeriste algo que eu também te queria perguntar. Pois, Não, mas eu vou agora extrapolar. Nas tuas entrevistas, não só nessa, mas noutras que tens dado, tens falado várias vezes de como as pessoas te percebem, ou te julgam, ou fazem à partida, ou da expectativa que as pessoas têm em relação a ti antes de te conhecerem e de te ouvirem falar, pensando que os teus pais, para já, mentiram-lhes provavelmente durante as ecografias, dizendo que era um rapaz e que ia ser futebolista e era enorme. Exatamente. Pronto. Para além disso, depois quando nasceste, a tua mãe também foi a enfermeira, quis secar-lhe o leite, porque disse que não ias sobreviver. Portanto, os teus pais foram trabalhando de passo em passo contra todas as chances que lhes era dito que tu tinhas na vida, não é? E há um termo em português que agora me falha, mas que foste sobrevivendo a cada etapa, uma após a outra. Tu achas que é por causa de tu teres passado por todas estas... Quando as pessoas veem a tua vida e ouvem aquilo porque os teus pais passaram, para tu cresceres e tudo isso, as mais de 100 fraturas que já terás sofrido ou perto disso, que as pessoas pensam, não admira que ela se agarre a Deus, coitadinha, também não tem outra hipótese, não é? Tu sentes que as pessoas têm um pouco esta perspectiva em relação a ti, à fé que tu manifestas? Primeiro, eu não sei se as pessoas têm essa noção tão larga. Eu percebo quando ser entrevistada por alguém que faz o trabalho de casa é fabuloso, ela sabe estas coisas, mas vocês provavelmente não sabiam. Se vissem a alta definição só. O que é que eu quero dizer? Não há assim um conhecimento tão grande deste historial. As pessoas quando me julgam, nem é... Aliás, eu acho que amenizava se elas soubessem a história toda. Eu acho que há aquele lado... Há uma incredulidade, mesmo quando eu me exponho, e eu assumo, que eu já ouvi de jornalistas tentarem entrevistar-me e dizerem-me, pronto, mas agora diga-me lá, você não é mesmo assim? Ou não é sempre assim? Há uma capa por trás disso. Seja sincera, em 30 anos, 33, nunca teve um ataque de choro ao espelho? Já? Quando tinha um encontro marcado e tinha uma borbulha na cara. Mas eu percebo, e eu acreditem que eu faço este exercício. Sai de mim e tenta olhar para mim. E é tudo tão improvável. É tudo tão louco. É tudo tão... aparentemente confundido, tal e qual como a Bíblia diz, que para quem não percebe, não sente, não vive Deus da forma que nós vivemos, é complicado aceitar isto. E acham que eu estou a fingir. Ou que isto é só quando me dão um microfone para a mão, não é? Portanto, depois temos o outro lado, que é o lado que eu luto nesta história do coitadinha, é normal que ela se agarre a Deus. Não, não é normal. O normal para os portugueses é que eu me revolte. Mesmo com... Tu consegues olhar para este historial como sobrevivência, milagres atrás de milagres, porque és tu que julgaste. Mas as pessoas não olham para isto assim. As pessoas só olham desgraça, 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 desgraça. E, portanto, uma das minhas causas mais difíceis, e que também falo para vocês que se calhar nem sequer têm essa noção, é que os pais das pessoas com deficiência em Portugal, que não conhecem Deus, vivem um drama incrível, que é o da culpa. E eu nem vou dizer porque não conhecem Deus. Para mim era mais fácil, bastava só eles conhecerem de cor um versículo e aquilo saía tudo. E, portanto, quando eu vou falar muitas vezes conferências e me apresentam pais, por mais que eu tente, e atenção que eu não sou mãe, portanto nunca posso dar essa perspectiva, mas a perspectiva do alguém, sei como é que a minha mãe lidou com isso, obviamente que com uma fé cristã, claro,
que isso ajudou muito, independentemente da forma como ela expressava. Creio que Deus estava nisso sempre, mas é olhar para esses pais e isso acho que é uma responsabilidade nossa, porque a sociedade continua, dizemos, isso era cá no século não sei quê, que os pais não tiravam as crianças deficientes de casa, ou naquelas sociedades indígenas onde isto era um castigo e feitiçaria, blá blá blá. Só mudamos a linguagem e estamos na Europa e somos Portugal, mas continuamos a pensar exatamente da mesma maneira. Não é? Um pai tem um diagnóstico numa gravidez, uma mãe recebe-o na gravidez e a melhor amiga, a própria mãe, a avó da criança, ou o que seja, a primeira coisa que diz, que azar, ou o que é que tu fizeste para merecer isto? Nunca ninguém diz, brutal, grande bênção. E depois, se alguém diz isto, passou-se para o outro lado, está maluca. Não é? Quem é que vai agradecer a Deus uma criança com qualquer limitação física ou sensorial? Porque nós somos egoístas, porque a seguir ela vai dar mais trabalho. Não é? E nunca pensamos que essa criança, mas ela nunca vai ser feliz. Ou ela nunca, e quando estamos a falar de deficiências cognitivas, coitadinha, veio ao mundo e nem sequer sabe o que é que anda cá a fazer. E não percebem que essa criança se calhar veio ao mundo, independentemente da condição em que esteja, para mudar a família e para mudar o mundo. Não tem nada a ver com ela. Então, se Deus te manda alguém nesta condição para se manifestar e para mudar alguma coisa em ti, e tu olhas para aquilo e ainda dizes, agora mandaste-me isto. Ou seja, há uma educação, há uma tradição, há um peso da tragédia e do negativo que faz com que as expectativas das pessoas seja, ok, ninguém é assim. Mas como é que alguém que fez mais de 90 fraturas, que tem dores físicas todos os dias, que nunca andou, que nunca foi 100% autónomo, que precisa de ajuda para as coisas mais, não vou dizer básicas, porque existe sempre alguém muito pior do que eu, mas para coisas que as pessoas às vezes até têm vergonha de pedir ao outro. Então ouvir-me falar desta maneira é estranho, não é? E é muito difícil de perceber e de aceitar. Como é que isto se faz? Como é que tu injetas isto nos outros? Por mais que eu os eduque ou tenha uma mensagem de esperança, é uma semente, porque eu tenho a plena noção de que não foram os livros que eu li, é graças a Deus. E não dá para explicar isso às pessoas quando não é vivido. Mas se é de facto a graça... Desculpa, ias... Não, ia só fazer o anúncio. Nós vamos começar a recolher as vossas perguntas num pratinho. Pois que só. É o pratinho para as perguntas, não é para a oferta, mas coloquem-nas, está bem? Que é para podermos depois colocar essas questões também à Mafalda. Força. Já não sei qual é que ia perguntar, mas também não tem importância nenhuma. Sentes que então tens uma espécie de uma desculpa para seres tu e falares como tu falas e dizeres aquilo que dizes, porque as pessoas te dão esse desconto? Tu sentes que isso é uma vantagem para ti? Sim e não. Depende sempre de que público é que eu estou a falar. Eu acredito que é muito bom para quebrar o gelo, não é? Para entrares no terreno. Porque há terrenos difíceis de viver e de pisar. Lembras-te assim de algum mais complicado, algum momento que tenhas sentido isso? Muito, por exemplo, as pessoas não têm muita noção, ou seja, não têm noção, mas quando tu fazes aquilo que eu faço, eu tive uma vida profissional mais comum, porque eu tirei jornalismo, depois tive 8 anos a trabalhar em comunicação numa empresa de ambiente, portanto, tenho conhecimento executivo do que é estar a trabalhar das 9 às 6 numa empresa, a fazer comunicação, portanto, sob uma liderança de uma administração, passei por esse lado todo, e em 2011 houve, de facto, uma grande alteração na minha vida, e para além da mudança que a vida me impôs, eu própria me
impus a mudar. E uma delas foi uma mudança profissional. E, portanto, saí da empresa onde estava, tive um ano quase sabático, a seguir comecei a investir muito mais na minha formação. Eu já escrevia, mas nesta história do falar em público, porque percebi que não podia negligenciar mais isto e que não se trata de carreira, trata-se de propósito de vida. E, portanto, eu já falava em público porque lancei o meu livro em 2008, o primeiro, que era uma coisa que também nunca foi muito pensada, aconteceu, e era convidada para ir às escolas, portanto, fazer apresentações do livro. Então dizia que já dava palestras um bocado sem me aperceber, não é? Depois disso, e com a crise económica e com tudo o que aconteceu, e se calhar com a minha própria crise interna, que eu precisava de mandar isto cá para fora e de declarar e proclamar e assumir de uma maneira não só entre os meus, o que aconteceu foi que eu comecei a ser convidada e a ir. Primeiro fiz tudo o que havia para fazer, TEDx Ignites e o que tu possas imaginar, para proveito próprio, para crescer na profissão. E a seguir, quando dou por mim, estou a ser convidada para hospitais, escolas, empresas, conferências. Tenho a minha assistente pessoal, a Cláudia Sampaio, que está aqui hoje, que é a minha grande amiga, diz-me, só falta fazer prisões. Também já não há de demorar muito. Portanto, no meio disto tudo, eu todos os dias, em cada palestra, eu nunca sei que tipo de público é que vou encontrar, por mais que me digam, é uma empresa, estamos a passar por isto, fizemos não sei o quê. Ou, ontem, eu fui a uma escola a Maranhães, durante a manhã, e pronto, é alunos do 7º ao 9º. Uau! Não é? E depois o que é que acontece nessa salada russa de alunos do 7º ao 9º? Bullying, anorexias, suicídios, por aí fora. E a exposição deles a mim é desconcertante. Eu não vou, eu digo sempre, não é? Tipo, sim, está bem, mas eu vou para esses ambientes, não vou pregar. Mais ou menos. O que eles não estão à espera é que numa apresentação onde eu estou a falar, por exemplo, dar-vos um exemplo, agora o mais que me lembro, do que aconteceu ontem. Estávamos a falar de motivação e de trabalho em equipa e eles confiarem uns nos outros e nos amigos, e eu contei a história de que tenho um amigo meu que é maluco da cabeça e que resolveu começar a correr, que ele é músico, não é atleta, a empurrar com a minha cadeira de rodas, e já fizemos 10 km, vamos fazer a meia maratona dia 4 de dezembro em Lisboa, e vamos fazer outra meia maratona em fevereiro, mas em Barcelona. E, portanto... É o Jaume que vai fazer isso tudo? Ouvi dizer. Aliás, hoje em dia as pessoas dizem... Coitado! O Jaume... Está tudo bem. Até a Adelaide, que conhece o Jaume, está preocupada. Eu acho que as pessoas já não sabem que ele é músico. Portanto, Joel, mais trabalho para ti. Que, entretanto, ele larga a bateria. Não, o que acontece é que ou seja, as pessoas achavam que eu ia contar a história de superação, pelo desporto, de um amigo que resolveu realizar o meu sonho, não é? E de repente começamos a falar de super-heróis. Vocês todos têm super-heróis, não é? Sim. E depois estás a ver, estou assim no palco e tens um ecrã e atrás de mim, em letras garrafais, lê-se: o meu super-herói é Jesus, e fica tudo. Passou só quê? Que eu não peço autorização aos diretores da escola, se posso falar ou não posso. Acabou. E se me vierem com grandes subterfúgios, Jesus foi um homem, foi o maior líder de todos os tempos, o maior comunicador psicólogo, e estamos aqui até amanhã. E, portanto, não temos que falar de religião, não temos que falar de fé sequer, falar de um homem. E a partir daí é muito interessante perceber a carga emocional, a forma como eles se vão soltando, a forma como acontecem coisas incríveis, a forma como eles sentem um ímã de no final terem ataques de choro, por exemplo, quererem abraçar-me. E é muito importante, nessa altura, para mim, o controlo, que nunca podia ser só emocional. Aqui entra a convicção total de que nada daquilo sou eu.
Nada daquilo é por mim nem para mim. Eu sou só um instrumento e um veículo que se calhar metade daqueles miúdos ou metade das pessoas daquela empresa nunca iriam ter ninguém que lhes falasse de Jesus como nós falamos. Elas se calhar passavam a vida inteira sem entrar numa igreja para poder ouvir falar dele. Então a minha espécie de missão se calhar é mesmo levar-os a terrenos totalmente improváveis. Olha, antes de passarmos às perguntas, tu vais lançar um livro em breve que resultou dessa espécie de anos horríveis que tiveste em 2011, que apesar de ter sido terrível pela perda da tua mãe e enfim, outras decisões que tiveste de tomar, tiveste também uma experiência muito positiva que foi a viagem a Israel. E é esse livro nasce daí? Aí, sim. O livro sai em final de janeiro, portanto, se nada mudar, vocês sabem como é que é esta história das editoras, a partida será a partir do final de janeiro. Portanto, sejam atentos à comunicação social e à SIC, ou alta definição, porque será nessa altura, mas só relativamente a Israel, a única coisa que eu queria focar mais do que o ano, porque o ano, aquele 2011, dava para termos aqui mais uma hora de conversa, vejam alta definição, está no YouTube, e percebem porque é que 2011 foi o melhor ano da minha vida e o pior. Mas eu olho para esta viagem a Israel, e aqui não tem a ver com sermos evangélicos, católicos, temos fé, cristãos, não interessa. As pessoas às vezes encaram aquela história de ir a Israel como uma busca. Ou como... Perguntaram muitas vezes, vais lá à procura do milagre? Então, tipo, a malta vai a Fátima, estão-se a ver? É parecido. É um bocadinho mais longe. Estás perto da faixa de Gaza e pronto, não morres do mal, morres da cura. Porque eu ouvi os aviões a sobrevoarem e pensava assim, Deus, é um bocado irónico, não? Tipo... Mas em Israel o que eu senti foi porque o encontro aconteceu, que fez sentido foram 7 dias, passar pelas minhas rodas e ter um encontro com a própria história, com as imagens. A Bíblia ganha visão, não é? Tipo, ganha terra, cheiro, a pessoas. E, portanto, foi quase a peça do puzzle que faltava para eu também ter esta consistência em hoje poder fazer aquilo que eu faço. E, portanto, parte do livro foi escrito lá, em locais muito específicos. Eu fiz questão de fazer coisas que vocês não têm talvez noção, mas eu digo-vos que Israel é dos países mais adaptados para pessoas com cadeira de rodas, que é uma coisa estranhíssima, não é? Porque a cidade já fui a não sei quantas vezes com não sei quantas guerras. O trabalho do turismo acessível é incrível, e portanto eu tive a oportunidade de, com a cadeira, fazer coisas tão loucas como andar no meio dos desertos, entrar no Mar Morto, fui batizado no Rio Jordão. Portanto, fiz muita coisa que aparentemente para uma pessoa com cadeira de rodas é completamente improvável que tivesse acontecido. O livro é muito forte em imagens, portanto tem fotografias do que se passou ali, e é se calhar um mote para tudo o resto. O livro não é um livro sobre viagens, não é uma viagem dentro de outra, chama-se Obrigada pelas Rodas no Caminho, e portanto é quase o facto, ou a desculpa, a imagem, para as pessoas perceberem um bocadinho melhor porque é que eu falo como falo e porque é que eu sou como sou. Portanto, sim, começou a ser escrito lá, depois já passaram, entretanto, 5 anos, teve já algumas roupagens, e a única coisa que eu posso prometer é que, da mesma maneira que vocês viram o que se passou aqui neste tempo, é que o livro não tem filtros. E, portanto, habituada a ter o tal respeito que eu falava, de saber que vou ser lida por toda a gente, e que se alguém que tem dúvidas de alguma coisa vai deixar de as ter, mas também sei que quero fazer, e espero consegui-lo de uma forma séria. Perguntaram-me, há muito pouco tempo, quando estava na altura já de entregar o livro, qual é que era o meu maior medo depois do... Porque isto de escrever um livro é muito bonito, não é? Mas quando a gente o entrega, de repente, já não é teu. E a partir daí, tu tens que pensar sempre, não só
que o escreveste e que é um ato solitário, depois que o livro vai ser lido, mas depois que tu tens uma parte em que vais dar conferências, falar em programas de televisão sobre o livro. E, portanto, perguntaram-me qual é que era o meu maior receio, ou o que é que eu pensava. E eu, sem pensar muito, a primeira coisa que eu disse foi que não me levem a sério. E a seguir respirei fundo e disse que não levem o meu Deus a sério. E com este quase pedido do tipo, pá, dá lá uma ajudinha, a ver se as pessoas percebem, é isso só que eu quero. Portanto, mais do que... Acho que para conhecer a Mafalda tenho que conhecer Deus. E é intrínseco. E é mesmo só isso. Mafalda, vou fazer 3 perguntas. Não vou ler, porque algumas das perguntas são um pouco... também alguns pequenos textos, mas... uma das questões é esta. Em primeiro lugar, a pessoa que a faz quer dizer-te que adora a tua coleção de sapatos. 20 saltos altos hoje. Por uma curiosidade, não vais levar a mal a minha curiosidade, mas, por exemplo, para tu teres os teus sapatos, tens de os mandar vir de sítios especiais ou eles existem em lojas? Ai, eu adoro pessoas honestas. É uma pergunta estúpida esta. Mas... da China? Há aqui alguém que desenha sapatos? Estou aberta. Não, estes por acaso... sabem que o Tom Cruise tem uma cena que nós não gostamos, não é? Que é um bocado... Porque ele é muito bom ator, não sei o quê. Aquela coisa da cientologia é um bocado estranha. Mas ele fez uma filha e a filha dele criou uma moda que foi meterem a criancinha vestida como adulta. E eu ganhei com isso, portanto... naquele ano... As empresas que fazem, as sapatarias que fazem sapatos com um número mais pequeno, para quem tem curiosidade, eu calço 27. Se encontrarem sapatos de alto 27, podem-me oferecer. Deixam aqui na igreja que o pastor Tiago e eu venho cá. E, portanto, naquela altura, foi mesmo, começou a aparecer pessoas a desenhar sapatos com um bocadinho de salto. Não são os estiletos, mas já é qualquer coisa. O engraçado é que não tem noção que uma criança, o 27, só para vos dizer, a filha do Jaume tem 4 anos e já calça o 29. Durante um ano, mais ou menos, calçámos as duas o mesmo número e trocávamos de sapatos. Foi uma alegria. E, portanto, o que significa que este número é para uma pessoa de 2 anos e tal, ou 3. Que, como tu sabes, tens filhos, não é? Não, uma menina, mas sabes, que não se deve... faz muito mal à coluna andar com os saltos assim. Mas como eu não ando em pé, é fabuloso. Portanto, estes foram comprados, mas sei que há a possibilidade de mandar fazer. Até porque eu neste momento só tenho 4 pares de saltos altos e é pouco. Pronto. Uma pergunta associada a esta é: o que é que tu gostarias de deixar como legado? Vocês são tramados. Estupidamente ou não, eu nunca pensei muito nisso. E é engraçado porque... Não é engraçado, né? Pronto, ele sabe tudo. Que esta semana falava disto ao jantar com uma pessoa sobre esta perspectiva de que eu nunca pensei muito no deixar cá qualquer coisa. Porque eu achava que esta história do deixar cá qualquer coisa... foi quase me colocado no coração que eu não tinha de me preocupar com isso, porque supostamente a geração acaba comigo, não é? Não que seja impossível, eu posso ter filhos, mas não foi nunca um sonho, é um risco, pelo menos biológicos, e portanto é uma coisa que nem sequer está no horizonte. E então, para mim, foi quase colocado de uma forma sobrenatural de que não há cá heranças e deixamos cá coisas, porque eu achava que esta história do legado era mesmo só... Não é? Tu tens filhos para deixares um legado. Tu educas os teus filhos para continuarem a tua missão, o teu propósito, o teu ministério, o que for. Então não olhava muito para isso. Eu ultimamente tenho pensado mais a longo prazo. Durante muito tempo vivi muito o dia-a-dia. Talvez... por este início, não é? A minha esperança média de vida era de dias, meses, então vale a pena preocupar-me muito, que é para não fritar a pipoca. Mas, hoje em dia, olhando para a perspectiva da eternidade mesmo,
preocupo-me muito mais no que é que vai acontecer comigo lá do que propriamente o que é que eu vou deixar cá. E esta não é egoísmo, eu acho que cada um tem que deixar, nós temos que procurar mais, e eu sou apologista cada vez mais, eu própria tenho inspirações e motivações, e tenho pessoas que eu admiro imenso, e eu olho e quero cada vez mais rodear-me de testemunhos de vida e não de depoimentos isolados. Se eu puder ser um testemunho enquanto cá estou, para as pessoas que me rodeiam, agora se estou preocupada daqui a, sei lá, 2050 ou 2000 e que for, já não estou cá, e que as pessoas que estão cá vão ao pensador e ao citador e veem frases minhas e coisas que eu disse, estou nada preocupada com isso. É que é uma coisa que eu nem penso. Se isso é bom ou mau, não sei, sou eu. Nós já não temos tempo para fazer todas as perguntas. Telegraficamente, qual é a tua oração diária? Tens alguma oração que repitas ou que seja contínua nos teus dias? Eu acho que é um bocado, ter o tamanho de uma criança faz com que as coisas também sejam simples, sem serem simplistas. De manhã é obrigado e ajuda-me, e à noite é obrigado outra vez, e renova-me as forças, porque eu supostamente sou muito indisciplinada com os talentos e a própria saúde que Deus me dá, porque acho sempre que sou super mulher e consigo fazer tudo, e portanto só mesmo Ele para me renovar as forças. Mas a palavra favorita do meu dicionário é mesmo obrigada, e acho que em tudo na minha vida, não é de manhã e à noite, não é repetida, é um estado de gratidão permanente em tudo, em todas as coisas. E é isso que eu gosto, que as pessoas olhem para isso. Não é uma palavra porque está na moda, não foi para poder dizer ao Daniel o que é que dizem os meus olhos, que foi obrigada. Pronto, já cortei a surpresa para quem ainda não viu o programa. Mas acima de tudo é mesmo isto, é um estado de gratidão permanente por aquilo que ele planeou, que ele dirigiu, e que eu acredito que tem ainda mesmo reservado para mim. Nós queremos agradecer-te muito, Mafalda. Queremos orar por ti, queremos agradecer a Deus pela tua generosidade de ter estado connosco e por esta conversa, e por isso vamos orar. Obrigada. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida da Mafalda. Obrigado pela franqueza e a fé dela, que nos fazem perceber a realidade melhor, contra tantos atalhos que às vezes são preconceitos e superstições e coisas que nos atrapalham na hora de perceber que Tu és um Deus que é Pai. Obrigado, Senhor, pela maneira como a Mafalda deixa isso claro para nós. Nós reconhecemos que ela tem feito uma coisa absolutamente extraordinária, a falar para tantas pessoas, falando aquilo que muitos pastores não conseguem, e ela tem estado sempre a partilhar uma esperança que só existe porque Tu és Pai dela e enviaste o Filho, e ela pode ter o Espírito com ela. E por isso nós queremos pedir que Tu a continues a abençoar e abrir as portas de muitas escolas, muitas empresas. Ó Senhor, que a Mafalda possa ser ouvida por muitos mais, e que Tu a guardes, que cuides dela, que lhe dês esta determinação que nos impressiona e que nos comove também, Senhor. Pedimos que a Tua graça seja com ela, e a nossa gratidão contigo por esta conversa é muito grande. Em nome do Senhor Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Vamos agradecer à Mafalda com um forte aplauso. Obrigado.